Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje abriremos a semana com a história de uma categoria. Se trata da Fórmula E, categoria de carros elétricos que alguns odeiam, né, pelo som de chaleirinha. Mas que é uma das categorias que eu mais tô gostando de assistir esse ano. Cara, tá sensacional, corridas boas, o campeonato tá bom. Então contaremos a história da Fórmula E desde sua primeira temporada lá em 2014 e 2015 até a atual, passando pela trajetória ali de montar a categoria. Infelizmente o vídeo não vai ser tão longo quanto deveria, porque eu tô focando meus esforços para o documentário 2007 até o fim, que deve sair no dia 19. Então tô pauleiro aqui, o que tiver de tempo livre eu tô usando para esse documentário. Mas é isso, então sem mais enrolações, bora para o vídeo. A história da Fórmula E começa bem antes do que vocês pensam, lá no começo da década de 2010, recente, mas nem tanto. Naquela época a ideia de carros elétricos era algo de baixíssima escala. Existiam esses carros, mas era pouca coisa. Porém, com todo o tema de sustentabilidade, esse ramo poderia ser uma aposta para o futuro. E a ideia de um campeonato elétrico de automobilismo veio em jantar em Paris no dia 3 de março de 2011. E quem deu a ideia? Um baixinho que mais parece um cartoon chamado Jean Todt. O presidente da FIA na época propôs para Alejandro Agag, um político e empresário espanhol que viria a ser o CEO e presidente da Fórmula E Antonio Tajani, político italiano, a ideia de criar esse campeonato. Seriam monopostos elétricos com exclusividade da Fórmula E para os próximos 25 anos. E que seria um desafio gigante, pois os carros elétricos de rua não eram uma realidade consolidada. Imagine então uma categoria automobilística caríssima com todas essas incertezas. Não vai dar não. E foi então que apareceu Lucas de Grassi, piloto brasileiro, que foi de extrema importância para a criação da categoria. Ele que pilotou o primeiro protótipo em 2012 chamado de Fórmula E em ruas europeias. Esse protótipo era de 2010 de outros donos. E foi ele também que deu as ideias iniciais de como seria o carro, potência, formato das corridas e por aí vai. Além, é claro, de testar. E em setembro de 2013, no Salão de Frankfurt, o Spark Renault SRT-01 era oficialmente lançado. O carro oficial da primeira geração da Fórmula E. O motor elétrico era da McLaren, a bateria era da Williams, os pneus eram Michelin e o chassi era da Dallara e da Spark Racing Technology de Frédéric Vasseur. Sim, ele mesmo, o chefão da Ferrari. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. E lá estava o carro prontinho e a primeira temporada começaria em 2014. Os investimentos e patrocinadores estavam feitos. A categoria seria mais focada em circuitos de rua nas mais diversas cidades, para se aproximar do público jovem, né, das cidades, e também porque é mais fácil recuperar energia lá, né? Então, esse é o ponto forte. Então, beleza, a temporada 2014 e 2015 da Fórmula E, a temporada inaugural, estava montada. 11 corridas no calendário em 10 cidades, começando em Pequim e terminando numa rodada dupla em Londres, 10 equipes, incluindo algumas como a Adams Renault, a Andretti e a Audi Abt, e pilotos de calibre interessante, como Buemi, Trulli, Heidfeld e por aí vai, além dos brasileiros Lucas de Grassi, Bruno Senna e Nelson Piquet. Desse jeito, no dia 13 de setembro de 2014, começava a primeira temporada da Fórmula E em Pequim. Após testes em Donington, a Fórmula E começaria na China, onde foi introduzido o Fan Boost, potência extra para os 3 pilotos mais votados pela galera. Havia a troca de carros no meio da corrida, as corridas eram de menos de 90 km. Os carros mal chegavam a 200 km por hora, era tudo muito diferente de hoje. E a primeira corrida no Parque Olímpico de Pequim já foi histórica, onde na última curva da última volta, Nicolas Prost, filho de Alain Prost, fez essa barbeiragem e capotou Nick Heidfeld. Um acidente assustador que é marcante até hoje, que terminou com vitória do brasileiro Lucas de Grassi. Já começou com tudo e a primeira temporada seria uma ótima primeira impressão. 7 vencedores diferentes, corridas imprevisíveis. Teve também a chegada meteórica de Jean-Éric Vergne da Fórmula 1 pegando poles. Enfim, caos, mas ele apareceu. Nelson Piquet. Ele eu não quero aqui! Ele não quero aqui! O brasileiro da equipe chinesa Nextev venceu em Long Beach e venceu em Moscou. Pegou 5 pódios e por apenas 1 ponto conquistou o título da primeira temporada da Fórmula E, com direito a Bruno Senna segurando o rival Buemi no final. Mas tá aí, o primeiro campeão da história da Fórmula E foi o Nelsinho. Mas foi um baita começo para a categoria.
a segunda temporada, diferente da primeira, não teria mais as equipes com o mesmo equipamento. Agora cada equipe poderia usar seu próprio trem de força, traduzindo melhor, é mais ou menos o motor. Infelizmente, com a retirada da equipe Trulli após apenas 2 corridas, somente 9 equipes correriam. Mas com tudo isso, tivemos uma batalha mais polarizada entre Dams versus Abt, Renault versus Audi, Buemi versus Di Grassi. Di Grassi chegou a vencer a primeira prova da Fórmula E em um circuito permanente no Autódromo Hermanos Rodrigues, mas foi desclassificado e D'Ambrosio ganhou. Eles chegaram na última corrida da temporada em Londres empatados em pontos. 155 para ambos, Di Grassi seria campeão se ambos abandonassem. E aí rolou um Senna versus Prost versão elétrica. Di Grassi bateu em Sebastian Buemi e aparentemente seria campeão. Mas tinha uma parada, a volta mais rápida e a pole position valiam pontos. Então eles trocaram de carro e foram em busca da volta mais rápida. E nisso o Buemi fez a volta mais rápida e conquistou o título da segunda temporada da Fórmula E, num roteiro completamente dramático e com Di Grassi vice. 2 temporadas e já teve bastante drama, ô louco. A terceira temporada da categoria teve um dos roteiros mais inacreditáveis que eu já vi e consequentemente uma das maiores pipocadas. O atual campeão Buemi venceu simplesmente 5 das 7 primeiras corridas. 5 de 7. Só não venceu no México, onde o Di Grassi fez uma recuperação linda após cair para a última e venceu, e na primeira corrida de Berlim, onde foi desclassificado. E como os pilotos da Fórmula E correm em outras categorias e nessa época era mais, Buemi decidiu ficar de fora da rodada dupla em Nova York para focar no WEC, já que tinha 32 pontos de liderança. Você é burro, cara. Onde foi substituído por Pierre Gasly. Sim, o Gasly já correu na Fórmula E. Não sabia. Di Grassi tirou 22 pontos nessa rodada e eles chegaram para a decisão em Montreal. E então veio a pipocada. Buemi bateu no treino livre e seria punido em 10 posições por trocas em seu carro. Largaria de 12º enquanto Di Grassi era o pole. Na corrida 1, Di Grassi venceu, enquanto Buemi danificou o carro, mas ainda assim chegou em quarto. Mas acabou desclassificado porque o carro estava abaixo do peso mínimo. Parabéns, Zé! Aí ele surtou, reclamou com todo mundo, foi uma loucura. You were behind him or not? You just dive in like a crazy guy. You broke my steering, man. Why you dive like this, man? You broke my steering, man. Turn 2. Next time I break your rear wing, alright? Yeah, just do that, man. You think you're better than anyone or what? Di Grassi então virou líder do campeonato. Na corrida 2 fez a lição de casa, Buemi nem pontuou e então Di Grassi era campeão da Fórmula E. Mais um título brasileiro na Fórmula E, cara, e com um final emocionante demais. E de um cara que literalmente participou da criação da categoria, que demais. A temporada 17-18 seria a última com o carro da geração 1, que inclusive já estava mais rápido que lá na primeira temporada. A potência saiu de 150 para 180 kW. E aconteceria um marco histórico nessa temporada. Haveria uma corrida de automobilismo na Suíça pela primeira vez desde o banimento do esporte em 1955. Um feito gigante. E o campeonato foi deveras controlado por Jean-Éric Vergne, que após vencer pela primeira vez na última corrida de 2017, embalou. Com 4 vitórias, 6 pódios e todas as corridas nos pontos, levou seu primeiro título na categoria dos carros elétricos, derrotando Lucas Di Grassi e Sam Bird na rodada dupla em Nova York, conquistando o primeiro título da Tech Cheetah. Titia, não sei falar o nome. 4 temporadas, 4 campeões diferentes, 4 equipes diferentes sendo campeãs. Tá bom. A quinta temporada da Fórmula E foi de diversas novidades, do carro ao formato. O carro da segunda geração era o Spark SRT05E, bem mais potente, passando dos 200 kW, mais resistente, tinha um design mais bonito e agora sem a necessidade de troca de carros no meio da corrida. As provas agora seriam por tempo e não mais por voltas, com 45 minutos mais uma volta. Montadoras como Audi, Jaguar, Nissan, DS, BMW, todas estavam nessa temporada. E agora era
introduzido o Attack Mode, o modo ataque, artifício usado na corrida que dava 25 kW de potência extra por um certo tempo, e teria que ser obrigatoriamente utilizado por tantas vezes na prova que dava uma bagunçada legal, e ele era ativado numa zona por fora do traçado de prova. Na real não era, né? Porque ainda é utilizado. Fora isso, o treino classificatório tinha os grupos definidos pela classificação do campeonato, com os melhores indo primeiro e os piores indo depois. Que ideia, hein? Estão de palhaçada, todos vocês de palhaçada. E tu é um dos mais palhaços. O que dava uma bagunçadinha para a Super Pole, onde os 6 melhores definiam a pole por volta única. A temporada em si foi um ótimo começo para essa geração. 9 vencedores diferentes em 13 corridas, algumas provas fantásticas, como por exemplo a chegada no México com vitória de graça após a bateria do Verlaine acabar. A primeira corrida com chuva da história em Paris com muito caos, mas que terminou novamente com Jean-Eric Vergne campeão outra vez na rodada dupla de Nova York. Destaque também para Felipe Massa em seu ano de estreia, que pegou o pódio em Mônaco. Foi um bom começo para a nova geração de carros. Nova temporada e novos integrantes ao grid. Mercedes e Porsche adentravam o mundo da Fórmula E, eram mais montadoras na categoria. Mudanças leves foram feitas, como aumentar o modo ataque em 10 kW, mas as coisas seguiram quase as mesmas do ano anterior. Só que aí a pandemia veio com somente 5 provas disputadas até ali. O jeito foi fazer 6 corridas em 9 dias no mês de agosto no aeroporto de Tempelhof em Berlim. E lá o português Antônio Félix da Costa venceu 3 seguidas, voou na bolha de Berlim e conquistou seu primeiro campeonato da Fórmula E, sendo esse o terceiro título seguido da equipe. E ao mesmo tempo a categoria suporte da Fórmula E, a Jaguar e-Trophy, acabava. Ela que existia desde a temporada 18-19. Ainda sob os efeitos da pandemia, a Fórmula E conseguiu montar um bom calendário para a temporada 2021, com direito a 2 corridas em circuitos permanentes, Puebla e Valência, além de uma corrida noturna em Jiraiya e uma prova metade coberta, metade ao ar livre em Londres. Sim, maluquice. Essa gente inventa cada coisa. E essa foi a primeira temporada da Fórmula E com a chancela oficial de campeonato mundial da FIA. E com o treino classificatório daquele jeito, com os melhores indo primeiro para a pista, houve uma bagunça generalizada no campeonato. Ela já começou com o acidente assustador de Alex Lynn na Arábia Saudita, um caos na última volta em Valência com a bateria de todo mundo acabando, e a tática mil de QI de graça no E-Prix de Londres, que durante o safety car fingiu que parou nos boxes e foi parar na liderança, pois era um caminho mais rápido e curto. O miserável é um gênio! Porém, acabou desclassificado. Com 11 vencedores diferentes no ano, muito por conta do formato de quali, a última rodada dupla em Berlim tinha simplesmente 18 pilotos com chances de título. Isso mesmo, você não ouviu errado, 18 pilotos. E com direito a Mitch Evans ficando na largada da última corrida, Nick De Vries foi o campeão da 7ª temporada da Fórmula E, a mais equilibrada de todos os tempos. Eis o primeiro título da Mercedes no ano maluco, bizarro assim, doideira. E esse campeonato fez o De Vries iludir muita gente, muita gente. Novas mudanças foram feitas em 2022 para evitar o que aconteceu em 2021, aquela zona. Agora o treino classificatório seria em mata-mata, isso mesmo. 2 grupos faziam uma sessão cada, onde os 4 melhores de cada grupo avançavam para o mata-mata de volta única, com quartas de final, semifinal e final para definir o pole position. Um formato interessantíssimo e que eu particularmente gosto muito. E agora se tinha acréscimos de tempo do safety car aplicados ao final da corrida. E o ano foi muito bom. 9 pilotos diferentes venceram. Tivemos corridas ótimas em Roma, Mônaco e Marrakech. Caos completo em Nova York com chuva, numa cena que eu me divirto até hoje, cara, isso é muito bom. E que eu contei toda a história da temporada no extinto giro do motor aqui no canal, cara, então tá tudo lá. E com direito à última vitória brasileira até então, com o Lucas de Grassi no E-Prix de Londres. E o campeão terminou sendo Stoffel Vandoorne, o segundo título da Mercedes justo na despedida da equipe. Vandoorne, que saiu embaixo da Fórmula 1, conquistou a sua redenção com o título da Fórmula E com apenas uma vitória. O título foi definido em Seul, na Coreia, que foi a última etapa onde a pista passava dentro do Estádio Olímpico de Seul. Dessa vez tivemos um equilíbrio mais verdadeiro e ainda assim foi um baita ano. E
para finalizar a atual temporada que está acontecendo agora, com um novo carro e consequentemente novas regras. O Fórmula E Gen 3, apesar da aparência duvidosa, era muito mais rápido que o anterior, passando dos 300 kW de potência e podendo alcançar 300 km por hora, algo inédito na categoria. As corridas voltariam a ter voltas e não eram mais definidas por tempo. O fan boost foi retirado, amém? McLaren e Maserati ingressavam no grid. E até aqui a temporada está muito boa. Restam 2 rodadas duplas com 4 pilotos brigando pelo título: Jake Dennis, Nick Cassidy, Pascal Wehrlein e Mitch Evans. E depois da abertura decepcionante no México, é uma corrida melhor que a outra. Quem viu o primeiro EPRI brasileiro em São Paulo no AMB sabe o quão emocionante foi aquela corrida. Fora a última que tivemos em Portland, circuito permanente com 403 ultrapassagens. Tudo isso? O recorde da Fórmula 1 é 161, pra você ter uma ideia da zona e loucura que é isso. E vamos ver como vai ser essa reta final, porque até aqui 2023 está sendo um baita ano. E bem, gente, essa foi a breve história da Fórmula E. Uma categoria subestimada por alguns, até com certo preconceito, mas que pelo menos pra mim, cara, tem muito entretenimento. Apesar da falta de barulho e algumas loucuras. A trajetória da Fórmula E também se confunde com a história dos carros elétricos. No início da categoria mal se vendia 1 milhão de carros elétricos no mundo inteiro. E hoje já é uma realidade em lugares como a Europa e só vai crescendo. Até porque aqui no Brasil é caro pra cacilda, hein, bicho? Pô, pelo amor de Deus. A categoria já fez algumas loucuras no marketing, como colocar o de graça no iceberg, mas a Fórmula E tá em crescimento, isso é fato. Dá pra assistir aqui no YouTube mesmo, cara, no canal do Grande Prêmio. Eu curto demais a categoria e vamos ver o que vai vir pela frente. Gostaria de ter falado de mais coisas, dar mais detalhes, mas tô focadaço no documentário de 2007 que sairá em breve, então não dá pra fazer um vídeo gigantesco falando sobre a Fórmula E. Porém, tentei fazer meu melhor. E é isso, essa é a história da categoria de carros elétricos, a história da Fórmula E. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera, cara. Vai espalhando e vai espalhando. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso Discord. Os links estão aonde? Na descrição. E se quiserem comprar seus games por preço mais barato, na descrição, no comentário fixado, tem os links para Instant Gaming. Comprem lá, cara, que ajuda o canal, cara. Ajuda nós aqui, então tamo junto. E mande também sugestões aqui nos comentários. Mande à vontade. E é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!